No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 21, tem uma palavra que eu gostaria de estudar com você. Diz assim: os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia Sagrada diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isso significa que não importa quem você é, o que você faz e nem o que você já fez no passado. Você tem direito à felicidade, à paz, à saúde, à prosperidade e a todas as promessas que Deus fez. Por quê? Porque Jesus já pagou por todos os seus pecados. A única coisa que falta para você é reconhecer que o Senhor Jesus deu a vida por você, morreu no seu lugar, para que você tivesse direito a tudo isso. E o que Ele espera de você é apenas isso, que você aceite o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, que o receba como único Senhor e Salvador, creia no seu nome e o confesse diante de qualquer investida do maligno. O maligno sempre vai insistir em dizer que não há solução para os seus problemas. Jamais confie nele. O inimigo vai tentar convencer você que não há solução para o seu caso ou para o caso de qualquer outra pessoa que Deus trouxer até você para você interceder por ela. A Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta a justiça. Porém, a falsa testemunha, ela produz o engano. O que é isso? A pessoa que fala aquilo que não está registrado nas Escrituras, ela se torna uma falsa testemunha. Por quê? Porque a Escritura é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se eu não falar conforme a palavra de Deus, eu estou sendo uma falsa testemunha. Tem muita gente vítima da sua própria língua. Tem muita gente sofrendo por conta de testemunhar falsamente contra si mesmo. Como assim? Ela fala coisas que não estão na Sagrada Escritura. Muitos, diante de algum sintoma, alguma situação adversa, ela fala coisas que são contrárias ao que a Bíblia afirma ser a verdade. Por exemplo, surge uma dor, um sintoma de uma doença. A pessoa logo ela confessa: eu estou com um problema assim, assim. Ela devia confessar o seguinte, que ela foi curada pelas feridas de Jesus. Então ela devia repreender aquela dor, aquele sintoma, exigir que o mal saia da vida dela imediatamente. Porque a Bíblia diz que nós fomos curados pelas feridas de Jesus. Então, diante de uma fraqueza, uma dor, uma incapacidade qualquer, a pessoa jamais tem que dizer: eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Ninguém devia declarar: estou derrotado, acabou para mim, porque está escrito o quê? Que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas a pessoa, ao contrário disso, o que ela faz? O diabo envia a tentação. Ela recebe a encomenda e confessa com a própria boca dela aquilo que a Bíblia não diz. Essa pessoa, ela está sendo uma falsa testemunha contra ela mesma até. Ela está dando voz à palavra do diabo. Ela está dando legalidade para o demônio agir na vida dela. O inferno envia um demônio para destruir a vida dela, para acabar com a felicidade dela, e ela aceita. Meu querido, minha querida, se você não quer ficar preso nas garras do maldito, aprenda a confessar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Quem fala a verdade manifesta a justiça. O que é falar a verdade? É falar aquilo que está escrito na palavra de Deus a seu respeito. Nunca diga o contrário. Em Provérbios, no capítulo 19, versículo 5, diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Cuidado com aquilo que você anda falando. As palavras têm um peso muito grande no mundo espiritual. Só para você ter uma ideia,
Tudo que existe hoje foi criado por meio da palavra. Estou falando dos céus, da terra e tudo quanto há neles. Tudo foi criado pela palavra. Deus mandou que existissem e vieram a existir. E assim também é nesse mundo. Tudo quanto você possui, você conquistou pela palavra. O seu marido ou a sua esposa, por exemplo, você conquistou por uma palavra. Houve um momento em que você teve que dizer sim. Os seus filhos, até os seus bens, que você conquistou com o trabalho, tiveram, num determinado momento, uma palavra de decisão. Ou seja, nesse mundo, tudo vem a existir mediante uma palavra, um desejo, uma determinação. E o contrário também acontece. Do mesmo modo que por uma palavra você conquista muita coisa com a sua decisão, com o seu desejo, a sua resposta afirmativa àquilo, também por uma única palavra você pode pôr tudo a perder. Quando a pessoa não dá testemunho daquilo que ela aprende na palavra de Deus, mas ela diz aquilo que ela pensa, que ela acha que está certo, essa pessoa é uma falsa testemunha. Se você percebe, por exemplo, que alguém está com um determinado problema, ou a pessoa chega para você e comenta sobre algo que ela está sofrendo, que está acontecendo com ela, você conhecendo a palavra, sabendo o que é que está causando aquele problema na vida dela, porque o causador do problema sempre é um demônio. Você fica calado, você não fala para ela, com medo dela se ofender ou para não desagradar, você diz coisas que ela gostaria de ouvir, você está sendo uma falsa testemunha. E você não vai ficar impune. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a obrigação de testemunhá-la diante das pessoas. Nós não podemos guardar a palavra de Deus só para nós. Às vezes é uma palavra de repreensão, a pessoa não vai gostar de ouvir, mas ela tem que ser dita. Nós temos que dizer, porque aquela advertência pode tirar a pessoa do erro e pode livrar ela das garras de Satanás. Nós não precisamos ofender ninguém, mas a mensagem de Deus, ela tem que ser dita. Você pode chegar para a pessoa, por exemplo, e dizer, olha, certa vez eu estava lendo a Bíblia, ou ouvindo a pregação, e Deus me mostrou isso e isso, e você então mostra para a pessoa aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que você aprendeu. Mas nunca invente nada, simplesmente dê a palavra, sem tirar nem pôr. Não tente acrescentar aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não. Deixe a palavra falar no coração da pessoa. Deus sabe fazer a coisa. No entanto, se você não der a palavra para a pessoa, se você não falar para ela aquilo que Deus botou no seu coração, e a pessoa vier a cair, você vai ser culpado da queda dessa pessoa. Você não vai ser tido por inocente. A falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentiras, quer dizer, aquele que fala o que ele acha, o que ele pensa, ao invés de falar a palavra de Deus, não vai escapar. Muitas vezes, a pessoa sabe que o fulano, a fulana está sendo enganado pela religião, e toda religião engana, não tem religião no mundo que é certa, porque Cristo não fundou religião nenhuma, Jesus nunca pregou religião, ele veio para pregar a palavra de Deus, que não é religião, e sim o poder de Deus para livrar a pessoa das garras do diabo. Então, você sabe que uma pessoa está sendo enganada pela religião, e você não é capaz de adverti-la quanto a isso, você fica com receio de dizer a verdade e ofender a pessoa. Ora, a palavra de Deus é a verdade. Quem ocultar isso do seu semelhante vai ter problema. Jesus disse, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. O que é negar Jesus? É você negar de dizer a verdade, de anunciar a palavra para a pessoa que você sabe está presa pelo engano do diabo. Você não pode negar isso. Então, não pense que você pode ficar em cima do muro, não pode. Não tem essa, eu não quero me envolver. Você já está envolvido. Tem gente que pensa que pode ficar neutro no que diz respeito ao mundo espiritual, mas não pode. Ninguém é neutro. Ou você pertence ao reino da luz, ou você está em trevas. E o diabo nunca vai te fazer bem, não. Quando ele dá alguma coisa, não é para você ter lucro, é para te pegar mais na frente.
Então, fuja de tudo que é do diabo, não se associe com religião nenhuma, porque aquele que deixa de andar na verdade, que é a palavra de Deus, para concordar com mentira, não escapará. Provérbios 10, 21 diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos. O que vem a ser isso? O que é os lábios do justo? É a palavra de Deus, meu irmão. Quem não fala segundo a palavra, não é enviado de Deus. Temos que tomar muito cuidado com o conselho dessas pessoas, porque nós não sabemos a mando de quem ela vem até nós. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas. Meu irmão, está escrito: os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Justo é a pessoa que pratica a justiça. A justiça é a palavra, é aquilo que foi feito, que está escrito na Bíblia Sagrada, que Jesus fez por nós. Os lábios do justo, aquele que prega a palavra de Deus, apacenta a muitas almas. Mas aquele que é tolo, que quer falar aquilo que vem na cabeça, aquilo que ele acha que é certo, essas pessoas acabam morrendo por falta de entendimento. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, fuja de qualquer ensinamento que não esteja de acordo com a palavra. Qualquer conselho que te derem, se não for de acordo com a palavra de Deus, pule fora. A Bíblia Sagrada, ela diz em Isaías capítulo 8, no versículo 20, à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Quem não fala de acordo com a santa palavra, não tem luz, vive nas trevas. E quem vive em trevas não tem condições de ajudar a ninguém. Pule fora, saia dessas coisas que as pessoas inventam por aí. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Que não sejamos nunca responsáveis pela queda de quem quer que seja, porque tudo quanto o ser humano fizer, vai haver de prestar conta no dia do juízo final. Então, façamos somente aquilo que é bom, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Vamos orar agora? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, não queremos jamais te negar diante das pessoas, mas tem muita gente que te nega até na própria vida dela, quando ela aceita e confessa mentiras do inimigo. Oh meu Deus, eu peço misericórdia, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo engano e abrimos a nossa boca para dizer coisas que não são verdadeiras, que não estão em conformidade com a tua palavra. Como, por exemplo, confessar uma doença, um fracasso, uma derrota. Pai, tenha misericórdia de todos que estão orando comigo nesse momento. Aviva dentro de nós o teu Santo Espírito. Renova a nossa fé cada dia. Ensina-nos a sermos tuas verdadeiras testemunhas. Queremos te servir, meu Pai, e jamais envergonhar o teu nome. Ó Pai, está escrito que quem fala a verdade manifesta a justiça. E eu quero manifestar a tua justiça agora. E eu oro por essa pessoa que está com dores nas costas. Também por todos os que estão com qualquer tipo de dor, qualquer problema. Eu digo, mal, dê-o fora agora em nome de Jesus Cristo. Eu te amarro e eu te expulso. Saia, vá embora, dê-o fora dessa vida. Saia dessa pessoa e não volte mais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.